Boa noite, amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. O Salmo 95, verso 1 diz: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Então vamos louvar ao Senhor com alguns cânticos. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor. Grande é o Senhor. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor.
eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Ó Deus bendito, Deus soberano, Deus da nossa providência, o Senhor é a nossa providência. O Senhor é Deus soberano sobre todas as coisas, o grande e todo-poderoso Deus. E é por isso que nós te louvamos nessa noite. Te louvamos e engrandecemos o Senhor, porque reconhecemos que a nossa salvação vem de ti. E tudo que nós somos e tudo que nós temos vem do Senhor e é para a glória do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Louvado seja o Senhor nosso Deus, meu amado irmão, minha amada irmã, povo de Deus, família da fé, que a graça, a paz do Senhor Jesus sejam abundantes sobre a nossa vida. Talvez você tenha me escutado já há algum tempo, desde que aqui cheguei, me dirigindo à igreja com essa saudação, e ela não é uma saudação vazia. Quando eu me dirijo a você, desejando que a graça do nosso Senhor Jesus seja abundante sobre a sua vida, eu estou pensando em tudo aquilo que Deus nos dá, que nós não merecemos. É assim que eu me dirijo a você nessa noite. Eu desejo, então, que essa graça continue sendo abundante sobre a sua vida e família. Quando eu me dirijo a você desejando que a paz também seja igualmente abundante sobre a sua vida, multiplique sobre a sua vida, estou falando daquele auxílio que Deus nos dá, que mesmo diante das circunstâncias, das situações mais complicadas da vida, você tem a paz no seu coração, você descansa em Deus. É assim que eu me dirijo a você nessa noite, desejando que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a sua vida. Eu quero lhe dar a oportunidade de você, para que você apanhe a sua Bíblia, tanto exemplar, aqueles que têm como eu, ou aqueles que têm no smartphone, para você tê-la em mãos, porque nós vamos manuseá-la nessa noite, percorrendo e abrindo em alguns textos das Escrituras para falar sobre a doutrina da providência. Então, tenha a sua Bíblia em mãos. Uma terceira coisa que eu queria falar a você é convidar você para acompanhar o estudo com toda reverência. Eu sei que estando em casa, às vezes há uma possibilidade, há uma grande possibilidade da dispersão. Eu queria que você acompanhasse o estudo com toda reverência, com santo temor, com fé, mas também uma outra coisa que eu queria te pedir é para que você perseverasse até o fim.
Por conta de estarmos num ambiente informal, às vezes existe a possibilidade da gente se dispersar e deixar de acompanhar o estudo. Então, a palavra de Deus pode, nessa noite, fazer toda a diferença para a sua vida sobre essa doutrina que é tão importante. E uma vez mais eu quero orar com você, agradecendo a Deus por esse tempo. Bendito Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer por esse tempo bendito, por esse tempo precioso. Eu quero te agradecer, Pai, por ter nascido e por estar vivendo nessa geração, nesse tempo. Nesse tempo existe a possibilidade de que a gente experimente o mover do Senhor, o extraordinário do Senhor. Nós te pedimos que o Senhor nos surpreenda nesse tempo de pandemia, que o Senhor faça com que a igreja do Senhor experimente um tempo extraordinário de uma visitação do Senhor, como é peculiar da tua natureza, assim fazê-lo. Faz em mim, faz na tua igreja, faz no teu povo, faz no mundo, Senhor, aquilo que mais ninguém pode fazer. Nós te pedimos isso e te agradecemos por esta rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje nós vamos dar conta da quarta sessão, quinta sessão, sexta e sétima sessão da doutrina da providência, do nosso símbolo de fé, da Confissão de Fé de Westminster. E hoje eu quero, então, repartir com vocês o tema Providência, a obra contínua sobre salvos e não salvos. No meu entendimento, essas 4 sessões que restam, elas tratam basicamente da ação de Deus sobre os salvos e os não salvos. E eu quero, então, repartir isso com você. A semana passada, nós falamos da doutrina da providência, trabalhando as 3 primeiras sessões do capítulo da Confissão de Fé, e abordando e mostrando o aspecto mais amplo da doutrina da providência. A doutrina da providência é aquela obra com a qual Deus preserva, Deus dirige, Deus mantém e Deus governa sobre toda a sua criação. Deus preserva, Deus cuida da sua criação de modo amplo, de tudo quanto Deus criou, das grandes e das pequenas e das ações de toda a sua criação. Deus exerce o seu cuidado e o seu domínio. Hoje nós vamos falar, no entanto, de modo mais específico, conforme eu falei aqui na introdução. Nós vamos falar sobre a obra da providência na vida de homens, na vida de homens salvos e na vida de homens não salvos. E de modo muito particular, apontando mais para a questão da doutrina da salvação, dentro do contexto que Deus salvou alguns e está trabalhando em alguns, e de outros Deus está trabalhando e fazendo com que eles permaneçam como estão, endurecidos e não se convertam. E nós vamos ver isso, portanto, e essa doutrina nós abordamos, essa doutrina bíblica, com temor e tremor, diante do mistério que envolve essa doutrina. Mas aquilo que está na Escritura nós queremos extrair para o deleite do nosso coração, para a edificação, para informar o nosso intelecto, é verdade, mas para trazer deleite para o coração do salvo. Nós vamos olhar essa doutrina enfatizando o aspecto positivo da doutrina na vida dos salvos e o aspecto negativo da vida dos não salvos. Os seus efeitos na vida dos eleitos, assim como os seus efeitos na vida do não eleito. Nós vamos ver isso. Dito isso, nós vamos à leitura, então, da quarta sessão da Confissão de Fé, na doutrina do capítulo de número 5, que trata da doutrina da providência. E eu peço a sua preciosa atenção para que você escute a leitura, e se você tem até o texto, talvez seja interessante você acompanhar a leitura com o seu texto, o texto da Confissão de Fé. Vejam e ouçam o que diz a quarta sessão da Confissão de Fé. A onipotência, a sabedoria inescrutável e a bondade infinita de Deus, de tal maneira se manifesta na sua providência, que esta se estende até a primeira queda e a todos os outros pecados dos anjos e dos homens. Isto não por uma mera permissão.
Vejam como que os nossos irmãos colocaram. Não uma mera permissão, mas por uma permissão tal que, para os seus próprios santos desígnios, sábia e poderosamente os limita, regula, governa em uma múltipla dispensação, mas essa mesma permissão é tal que a pecaminosidade dessas transgressões procedem tão somente da criatura e não de Deus, que sendo santíssimo e justíssimo, não pode ser o autor do pecado, nem pode aprová-lo, diz o texto da nossa confissão de fé. É rica essa sessão e nós já vamos então destacando a pergunta e tentando responder a pergunta. O que é que nós aprendemos com esse texto, com essa sessão? Primeiro, aprendemos que os atributos de Deus, as qualidades de Deus, se manifestam na providência. Aqui nessa sessão, os nossos irmãos introduziram o texto destacando 3 dos atributos de Deus: onipotência, sabedoria e bondade infinita de Deus. Então vejam que nós aprendemos, em primeiro lugar, nessa sessão, que os atributos de Deus se manifestam na providência. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que à medida em que Deus realiza o seu cuidado, à medida que Deus executa as suas ações, ou a obra da providência sobre os homens, Deus manifesta na providência, em primeiro lugar, a sua onipotência. Quando Deus está efetuando as suas ações na vida dos homens, Deus manifesta, volto a dizer, a sua onipotência. Isso quer dizer, irmãos, não quer dizer que Deus tem poder, quer dizer que Deus tem todo o poder. E tendo todo o poder, Ele efetua a providência na vida dos homens, revelando, portanto, o seu poder. A segunda coisa, o segundo atributo ou qualidade de Deus que é evidenciado ou que é manifestado na providência é a sabedoria. À medida que Deus está agindo, à medida que Deus está realizando os seus feitos, à medida que Deus está agindo na vida dos homens, tanto para salvar quanto para condenar, Deus mostra a sua sabedoria. A sua sabedoria que é, de acordo com o texto, que é incompreensível. Tamanha é a sabedoria de Deus e assim Deus mostra a sua sabedoria. O terceiro atributo que Deus revela ou manifesta na providência, na execução da sua obra, por meio da qual Ele cuida, por meio da qual Ele salva e também deixa de salvar, é a bondade infinita de Deus. Ao mesmo tempo, Deus revela a sua bondade. Obviamente que esses atributos, e esse último atributo, ele é percebido na vida dos salvos, esse modo de agir. Agora veja só, esta sessão, de acordo com a confissão de fé comentada, ela traz algo muito especial e eu quero repartir com vocês aqui, para a gente entender o que está nesse bloco, nessa sessão. Veja, porque isso é muito importante ter essa clareza, esse entendimento. Veja o que a confissão de fé comentada disse sobre essa sessão. Essa sessão não faz qualquer tentativa de explicar a natureza daquelas ações providenciais de Deus no tocante à origem do pecado no universo moral e no controle das ações pecaminosas de suas criaturas na execução de seus propósitos. Então veja só, o escritor da confissão de fé comentada, ele introduz uma nota aqui muito importante dizendo o seguinte, que essa sessão os nossos irmãos não estavam preocupados e não havia intenção neles em trazer explicação da natureza do pecado no universo moral. Porque talvez a pessoa fique aguardando com expectativa de que seja esmiuçado, que seja empreendido ações para que sejam interpretada minuciosamente essa sessão. E eles prosseguiram, ou ele prossegue, o escritor da confissão de fé comentar, dizendo o seguinte, a sessão que eu li com vocês,
ela simplesmente declara os fatos importantes com respeito à relação de sua providência com os pecados de suas criaturas, os quais são revelados na Escritura. Então, é preciso entender que não há intenção e que o propósito dela é simplesmente declarar os fatos a respeito da providência, no que diz respeito ao pecado, diante da revelação das Escrituras, daquilo que nós encontramos nas Escrituras. Então, veja só. Então, nós já aprendemos uma coisa e partilhamos com vocês o esclarecimento que esse autor traz sobre a confissão de fé, sobre essa sessão. A primeira coisa que nós aprendemos é que os atributos de Deus se manifestam na providência. Ok. Então, a segunda lição que nós aprendemos, a segunda grande lição que nós aprendemos dessa sessão aprendemos que a providência jamais está alheia ao pecado. Ela não está alheia ao pecado. E para isso, agora sim, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jonas, no capítulo 1 do profeta Jonas. Você bem conhece a história do profeta Jonas, homem que foi chamado por Deus, que foi comissionado por Deus para pregar e recebeu uma ordem de Deus e que, entretanto, assume uma outra posição. Veja só que eu estou lendo, vou ler esse texto para trabalhar esse aprendizado que nós extraímos dessa sessão. Aprendemos que a providência jamais está alheia, indiferente ao pecado que é praticado. Então veja só, veio a palavra de Deus, Jonas capítulo 1, versículo 2, capítulo 1, versículo 1 a 3. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então Deus manda dar uma ordem a este homem, e veja que o versículo 3 diz: Jonas se dispôs para fugir, mas para fugir da presença do Senhor. Então veja só, que este homem, ele revela uma desobediência planejada, intencional, mesmo tendo recebido uma ordem de Deus, uma missão de Deus, de pregar o evangelho numa cidade em que havia se rebelado contra Deus, cuja malícia havia chegado ao trono de Deus, agredido a santidade de Deus. Mas este homem, portanto, assume uma outra direção, vai para uma outra rota. Ele foge, ou ele tenta fugir da presença de Deus. Então, veja só que a providência de Deus vai se manifestar e vai se revelar que ela não está alheia ao pecado praticado. Porque mesmo o pecado deste homem que foi praticado aqui, que está evidente nesse texto, a providência de Deus, de alguma forma, vai atuar e vai fazer com que a desobediência daquele homem, o pecado daquele homem, dentro de um contexto em que Deus vai levantar uma tempestade para causar pavor em toda aquela tripulação que estava naquela embarcação, e diante daquele quadro, daquela situação, nós vamos perceber que mesmo o pecado de Jonas, a providência de Deus vai se manifestar ali sobre ele, sobre todos os tripulantes daquela embarcação, e vai conseguir efeitos extraordinários na vida daqueles homens. Eu vou direto para o versículo de número 14, para você perceber que a providência de Deus jamais está alheia ao pecado, indiferente, inativa. Ela está atuando mesmo sobre o pecado de pessoas, para alcançar outras pessoas. Então diz aí o texto, versículo 14, diz assim: então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem desobediente, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Deus está fazendo e agindo de acordo com a sua vontade, mesmo diante da rebeldia de um homem. E aí o versículo 15 e 16 diz assim: e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. E note os efeitos então dessa situação, ou da providência de Deus nessa situação,
provocando ou produzindo efeitos maravilhosos. Diz o texto, versículo 16: temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e fizeram votos ao Senhor, diz o texto, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos ao Senhor. Então veja só, você tem um homem que recebe uma ordem expressa de Deus, clara, objetiva de Deus, mas ele desobedece a Deus e vai para outro rumo. Mas a providência de Deus não está alheia, distante, sem perceber o que aquele homem está fazendo. E ela então vai agindo na história sobre a natureza, usando aquilo que nós chamamos no outro dia de causas secundárias. E então você tem o mar revolto, você tem a tempestade, e aquele homem então tem que sair do anonimato diante daquela crise, e o efeito daquilo é levar estes homens ao temor de Deus, e a oferecer sacrifícios a Deus, e a fazerem votos a Deus. É a providência atuando. Maravilhoso. Deus está agindo sobre, inclusive, uma situação pecaminosa. Agora, veja só, que a pecaminosidade, é interessante você notar, que no símbolo de fé vai dizer o seguinte, que a pecaminosidade dessas transgressões procede tão somente da criatura, e não de Deus, que sendo santíssimo e justo, não pode ser o autor do pecado, nem pode aprová-lo. Há um texto na carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 13 e 14, que referenda esta argumentação, de conquanto a providência não está alheia ao pecado, entretanto, Deus não pode ser chamado, nem dito que ele é o autor, e ele muito menos aprova o pecado por conta da sua natureza santíssima e por conta de ser ele justíssimo. Deus não pode ser chamado ou denominado de ser o autor do pecado. Veja só que no capítulo 1 de Tiago 1, 13 e 14, diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então veja só como os nossos irmãos embasaram de modo coerente e maravilhoso a doutrina para que as pessoas não acusem a Deus de ser o autor do pecado e por ser ele aquele que aprova o pecado. Pelo contrário, a sua natureza jamais permitiria que isso fosse respaldado. A Escritura é a revelação de Deus e ele então mostra a sua santidade e a sua justiça, portanto. Então veja só, nós precisamos entender com base nisso, que antes de qualquer coisa, nós precisamos entender de modo claro que o Senhor Deus sempre irá repudiar o pecado. Deus atua com a sua providência, mesmo na desobediência, conforme nós já argumentamos, já mostramos à luz da Bíblia. Agora, Deus, ele jamais vai aprovar, ele repudia o pecado. Se você ler a palavra de Deus no Apocalipse, no último capítulo do Apocalipse, vou ler apenas um versículo, o capítulo 22, versículo de número 15, diz assim: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. No céu de Deus jamais entrará pecado, porque Deus repudia, Deus abomina o pecado. Muito embora ele, na sua providência, ele atua e usa circunstâncias e até mesmo o pecado das pessoas para cumprir propósitos grandiosos. E como é que eu sei que Deus repudia o pecado? Primeiro porque o texto diz, há muitos textos que dizem, que afirmam essa reação de Deus em face do pecado. Segundo porque a cruz é a maior demonstração que o Senhor Deus abomina o pecado. A cruz, instrumento utilizado pelo nosso Senhor e Redentor, quando ele entrega o seu próprio Filho para ser crucificado em nosso lugar, revela de modo eloquente que Deus abomina o pecado, que Deus trata seriamente com o pecado. Então, não confunda a ação de Deus sobre a desobediência e o pecado como que Deus estivesse aprovando tais situações. Nós não podemos, com isso, justificar as nossas ações pecaminosas, de modo algum.
Agora, quanto ao pecado, porém, como que o Senhor se relaciona com ele na providência? O que nós podemos inferir das Escrituras? E eu peço que você abra sua Bíblia em Salmo de número 81, versículo 2. Como que é essa relação de Deus? Primeiro, Deus pode permiti-lo. Deus pode permiti-lo. Então veja que no Salmo de número 81, versículo 12, há uma informação preciosa sobre este assunto. Salmo 81, versículo 12, a relação de Deus com a questão do pecado. A primeira coisa que nós aprendemos é que Deus pode permiti-lo. Diz assim: assim deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. Veja só que Deus pode permiti-lo. O texto diz que Deus deixou o homem andar, ou o seu povo andar, na teimosia do seu coração. Às vezes as nossas inclinações, o nosso coração pende para o pecado e Deus nos deixa, Deus permite praticar certos pecados. Ele não aprova, ele, pelo contrário, ele abomina, mas ele permite. Segundo, como é que é essa relação da providência de Deus com o pecado? Deus pode preveni-lo. Eu chamo a sua atenção para você ir para o livro do Gênesis, capítulo de número 20, versículo de número 1 ao versículo de número 6. Se por um lado Deus, nessa relação providencial, pode permitir o pecado, não aprovar, mas permitir sim, Deus pode também preveni-lo, ou prevenir os homens de que cometam determinados pecados. Olha o capítulo 20 do livro do Gênesis, que diz assim, o texto: partindo Abraão dali para a terra de Neguebe, habitou em Cádiz e Sul e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Ele está numa terra estranha e diz o texto, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído, por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã? E ela também me disse, ele é meu irmão, com sinceridade de coração, e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim, e não permiti que a tocasses. Vejam que aqui tem uma ação de Deus providencial, refreando o intento deste homem de possuir, de ter a mulher de Abraão. Muito embora a mentira de Abraão, a mentira da sua mulher, dentro de um contexto de medo, em que ele, ao invés de confiar no Deus que havia prometido, queria guardá-lo, ele tem medo e utiliza sua mulher como escudo para se proteger. Deus, entretanto, age providencialmente para impedir de que este homem praticasse sexo com a mulher de Abraão. Então Deus, na sua relação providencial, pode preveni-lo. Terceiro, Deus pode dirigi-lo. Você conhece muito bem, nós já falamos aqui, inclusive a semana passada, do pecado dos irmãos de José. Todas as ações deles, no que diz respeito à inveja, no que diz respeito ao ciúme, culminando com a venda de José como uma mercadoria, Deus dirigiu aquela situação, ou toda aquela situação pecaminosa, e fez bem a uma nação, ao povo da aliança, e a muitas pessoas que foram beneficiadas naquele contexto. Mas um texto do Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, para entendermos que Deus pode dirigi-lo providencialmente, dirigir o pecado de pessoas providencialmente, é um texto de muitos que nós poderíamos citar, mas cito apenas um, de Atos 2, capítulo 2, versículo 23. Diz assim o texto, aliás, vou ler o 22 também, diz assim: varões israelitas, atendei a estas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis,
sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos. Vejam só que quem mata o Senhor Jesus, quem entrega o Senhor Jesus nas mãos dos romanos para que o Senhor Jesus fosse crucificado, foram aqueles líderes religiosos. Mas o texto dá conta que Deus, no seu desígnio, é quem estava conduzindo aquela história. Então Deus pode dirigir o pecado dentro da providência, dentro de um plano muito maior do que o plano dos homens. Quarto, Deus pode limitá-lo. Deus pode limitá-lo. Você então vai ao livro de Jó, no capítulo 1 de Jó, e você tem então aqui, percebendo, portanto, Deus limitando a ação de Satanás nos seus intentos malignos. Deus então agindo e colocando, estabelecendo limites. Deus pode permiti-lo, Deus pode preveni-lo, Deus pode dirigi-lo e Deus pode limitá-lo. Versículo de número 12 diz assim: disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem, quanto Jó tem, está em teu poder, somente contra ele não estenderás a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Capítulo 2, versículo 6, diz assim o texto: disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então Deus, olhando para os intentos, pecados malignos de Satanás, Deus estabelece limite. Deus pode limitar o pecado. Então veja só que aqui nós demos conta da quarta sessão e chegamos então à quinta sessão, que é mais curta para a gente extrair algumas lições. Então vamos à quinta sessão. Preste atenção na leitura que farei, que será enriquecedor para você. O muitíssimo sábio, justo e gracioso Deus muitas vezes deixa, preste atenção nisso, muitas vezes deixa, por algum tempo, seus filhos entregues a muitas tentações. Veja só que agora nós estamos trabalhando de modo mais pormenorizado sobre da providência de Deus, diríamos como na linguagem de um puritano, a providência carrancuda de Deus, e por detrás da providência carrancuda há uma face sorridente. Deus muitas vezes deixa por algum tempo seus filhos entregues a muitas tentações e à corrupção dos seus próprios corações, para castigá-los pelos seus pecados anteriores, ou fazer-lhes conhecer o poder oculto da corrupção e dolo dos seus corações, a fim de que eles sejam humilhados, para animá-los a dependerem mais íntima e constantemente do apoio dele e torná-los mais vigilantes contra todas as futuras ocasiões de pecar, para vários outros fins justos e santos. Assim manifesta a providência de Deus. Irmãos, esta sessão é uma sessão muito oportuna para diversas tribulações que surgem na nossa vida. Você deve entender tentações não só do ponto de vista do ser tentado para pecar. O conceito de tentação era sempre ou quase sempre usado pelos nossos irmãos numa amplitude, num aspecto mais amplo que envolve provações. É mais nesse contexto que está sendo usado o contexto tentações. Então é de provação. Provação que alcança a nossa alma, a nossa carne, com propósitos maravilhosos. Isso se dá na vida dos filhos de Deus. Veja só que nessa sessão ele está falando dos filhos de Deus e não dos ímpios. Essa sessão é de modo mais particular para a igreja de Deus. Então veja só, o que nós aprendemos nessa quinta sessão? Primeiro, aprendemos sobre o propósito positivo da providência na tribulação. Nós aprendemos, preste atenção nisso, nós aprendemos sobre o propósito positivo da providência na tribulação. Há dois textos, mas vou ler apenas um sobre este ponto. Aqui está em Romanos, o outro está em Tiago, capítulo 1, versículo 2 em diante, mas vou ler só o de Romanos, capítulo 5, que fala sobre tribulação, num contexto que ele está falando que a gente se gloria na justificação e, ao mesmo tempo, ele fala que nós nos gloriamos nas tribulações. Vejam o que diz o texto, ouçam. E não somente isto, capítulo 5, versículo 3, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações,
sabendo que a tribulação produz primeiro perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, diz o texto, porque o amor de Deus é derramado em o nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, diz a palavra de Deus. Veja só, quando Deus entrega os seus filhos a tribulações, a situações difíceis, é porque Deus está trabalhando em nós, Deus está atuando em nós para remover as escórias do nosso pecado, para nos ensinar a sermos perseverantes, para forjar em nós experiência e para forjar em nós robusta esperança, o texto de Paulo diz. A gente se gloria na justificação, louvado seja Deus, mas não devemos queixar ou murmurar das tribulações que surgem. Eu penso que isso é oportuno, inclusive, para essa situação que nós estamos vivendo. Ninguém aqui vai negar que a situação que estamos vivendo, ela tem produzido uma espécie de tribulação na nossa alma. As famílias enfrentam um tempo difícil, a nação enfrenta um tempo difícil, mas nessa situação mais ampla, há o pormenor da tribulação na vida da igreja, na sua vida. Deus está atuando para nos fazer bem. Não estou dizendo que é confortável, mas para nos fazer bem. O que é que nós aprendemos, então, desse ponto sobre o propósito positivo da providência na tribulação? Deus promove, por meio da tribulação, usando a providência, a disciplina. O texto da confissão diz o seguinte: para castigá-los pelos seus pecados anteriores. A tribulação na providência de Deus, ou a providência de Deus manifestando na tribulação, vem para nos disciplinar quanto aos pecados anteriores, pecados não confessados, pecados que estão encobertos, escondidos. Deus atua na providência, na tribulação nesse sentido, meus irmãos. Vou ler um texto que está no livro dos Salmos, no Salmo 32. Preste atenção nisso, isso é muito importante. Me acompanhe, persevere comigo aqui no estudo da palavra de Deus, porque isso pode lhe abençoar grandemente. Salmo 32, esse texto está no contexto histórico do pecado de Davi cometido com Batseba e também do homicídio cometido contra o esposo de Batseba. Veja só que o versículo 3 diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Veja a situação que este homem está enfrentando, situação que tem a ver com o físico, situação que tem a ver com as emoções. E diz o texto, por que isso está acontecendo? Porque ele se calou. Porque os pecados de outrora cometidos estavam escondidos, e ele estava calado, ele não confessou esses pecados. Mas olha o versículo 4 que diz assim: porque a tua mão, o que ele está sentindo nos ossos e na carne, que o faz gemer, tem a ver com a ação providencial de Deus, dessa mão paternal providencial que está agindo. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Não era a mão dos inimigos de Davi, não era a mão da liderança do sumo sacerdote, não. É a mão de Deus que está agindo em Davi. A sua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Quando Deus age, então, nessa providência, usando a tribulação que é impingida sobre a nossa alma e nosso corpo, diz aí o texto que aí Davi acorda da sua letargia: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Às vezes a tribulação vem para mim e para você, e Deus está usando isso como um instrumento, um mecanismo de disciplina, para fazer com que confessemos e abandonemos os nossos pecados anteriores não confessados. O que nós aprendemos aqui ainda nesse primeiro ponto? Deus mostra o nosso interior. Quando Deus usa a providência na tribulação, Deus mostra o que está escondido no nosso coração e na nossa alma, o oculto. Diz aí o texto da confissão: ou fazer-lhes conhecer o poder oculto da corrupção
e dolo dos seus corações. Vejam que o rei Ezequias, no segundo livro das Crônicas, homem bem-sucedido, homem de Deus, mas há um momento que Deus o deixa para revelar a corrupção do coração dele e as intenções. O que Deus está usando? Deus está usando a tribulação, o entregá-lo à sua própria sorte durante um tempo, né? Veja que no versículo 31 do capítulo 32 do livro das Crônicas diz assim: contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou, Deus deixou de assistir Ezequias, e o texto vai dizer o porquê: para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Deus usa as tribulações, Deus usa a tribulação para mostrar para a gente, a providência tem essa finalidade, de revelar para a gente o que está oculto no coração. Às vezes, algumas das coisas que acabam ganhando o aspecto externo da nossa vida, é só a ponta do iceberg. Lá no fundo do nosso coração há coisas, há motivações, há impurezas, há coisas que são repudiadas por Deus, e Deus então faz isso para mostrar o quão vaidosos nós somos, o quão tendenciosos nós somos. Deus desamparou o rei, e o rei percebeu então o que estava no seu coração. Ele é vaidoso, ele começou a mostrar os seus bens, aquilo que ele havia angariado para a embaixada da Babilônia. Às vezes, o que você quer, o que nós queremos, o que eu quero, é reconhecimento. E às vezes Deus nos deixa para mostrar o que está oculto, lá no fundo do nosso coração. É a providência agindo na tribulação. Deus revela a finalidade da providência também, levando seus filhos à humilhação, a fim de que eles sejam humilhados. Deus nos humilha. O texto de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, vai dizer que Deus levou o povo para o deserto para humilhar o Deus, para humilhar o povo, para provar ao povo, ou fazer com que o povo percebesse, para que o povo não ficasse envaidecido, para que o povo não atribuísse que os feitos, que as conquistas tinham a ver com a força do povo. Deus humilha o povo por meio da tribulação. Deus produz também na tribulação, usando a providência, dependência constante, para animar-nos, para animar os seus filhos a depender dele intimamente, constantemente, do apoio dele. Deus faz isso para que a gente aprenda a ser dependente de Deus. Deixa eu te dizer, essa situação que nós estamos vivendo, eu não tenho dúvida de que a providência de Deus está atuando nisso. Está atuando como juízo dele na vida das nações, na vida do povo, mas Deus está atuando na nossa vida como igreja, como filhos de Deus, para nos levar a depender de Deus. Sabe por quê? Às vezes, para muitos de nós, os recursos, o Deus Mamon, tem ocupado o nosso coração, tem sido o Deus da nossa existência, e agora Deus desbaratou os nossos planos, Deus fez com que os nossos planejamentos, os nossos investimentos fossem atacados, para que nós aprendamos a confiar intimamente em Deus, não numa verbalização externa, mas dentro do coração constantemente, e contássemos com o apoio de Deus. Deus está trabalhando em nós nesses dias difíceis. Pode estar certo disso? Deus quer fazer com que a igreja pare de confiar nos recursos. Deus quer fazer com que a igreja não inverta as coisas e aprenda a confiar nele, no Deus que é o Deus da história, que é dos dias, que é das circunstâncias. Deus usa as tribulações para levar a igreja a confiar nele. E nesse caso, usa para fazer com que isso ocorra na vida dos seus filhos. E Deus, além disso, nessa sessão, Deus produz preventivamente na vida dos filhos dele atenção, vigilância, para torná-los mais vigilantes contra as futuras ocasiões de pecar. Então veja só, Deus coloca sobre nós, traz sobre nós uma tribulação para trabalhar em nós preventivamente a postura de vigilância, para quando surgir situações em que você seja inclinado a pecar, você lembre-se que Deus agiu num determinado momento te disciplinando, e por isso a vara que foi usada
pode levar você e refrear você dos seus intentos malignos. Deus atua, bem como para vários outros fins, Deus usa a sua providência. Nesse quesito, essa sessão está ensinando que a providência ela é pedagógica para os filhos de Deus. Deus ensina os seus filhos por meio de vários aspectos e a providência carrancuda é uma delas. Confortável? Absolutamente não. Necessária? Sim. Necessária sim, para Deus trabalhar em nós. Eu estou lendo, comecei a ler essa semana e já estou terminando, esse livro de John Bunyan, Graça Abundante no Principal dos Pecadores. É como se fosse uma biografia de John Bunyan, sobre a sua conversão. E é interessante que nesse livro, falando da tentação, de como que Deus na providência, e eu estava preparando esse estudo e lendo esse livro ao mesmo tempo, e aí deparei com uma citação dele muito interessante, quando ele fala da inquietação da alma, do tormento que o pecado causava na alma dele, na vida dele, e os ataques de Satanás, muitos ataques, a insistência de Satanás, e ele enfrentando, no relato dele, a fúria de Satanás, a agonia na mente e na alma. E aí John Bunyan traz essa pérola para a gente sobre a providência. Ele diz o seguinte: Deus escolhe sabiamente tentações e infortúnios para os seus eleitos e os deixa ser afligidos por essas coisas por um tempo, não para que sejam destruídos, não, e sim humilhados por essas provas, para que não fiquem além de sua misericórdia, e sim recebam as renovações dessa misericórdia. Oh, que amor, que cuidado, que bondade, que misericórdia! Agora eu via na vida dos servos de Deus a severa e terrível provação, mas Deus tratando o seu povo. Deus usa isso não para destruir os seus filhos, mas para nos tratar, para nos tornar parecidos com o Filho dele. O maior propósito de Deus é fazer com que sejamos parecidos com o Filho dele. Chegamos então à sexta sessão. A sexta sessão diz assim, ó: quanto àqueles homens malvados, então veja só, ele falou da providência na provação, na vida dos filhos. Agora ele vai falar da providência na provação, na vida dos não eleitos, dos não salvos. Quanto àqueles homens malvados e ímpios que Deus, como justo juiz, cega e endurece em razão de pecados anteriores, ele somente lhes recusa a graça pela qual poderiam ser iluminados em seus entendimentos e movidos em seus corações, mas às vezes tira os dons que já possuíam e os expõe a objetos que a sua corrupção torna ocasiões de pecado. Além disso, os entrega às suas próprias paixões, às tentações do mundo e ao poder de Satanás. Assim acontece que eles se endurecem sob as influências dos meios que Deus emprega para o abrandamento dos outros. Então veja só, os mesmos meios, os mesmos instrumentos que Deus usa para o abrandamento e o trabalhar nos filhos de Deus, Deus usa na vida dos não crentes, dos não salvos, dos não eleitos, e eles ficam mais endurecidos e continuam nos seus pecados e obscurecidos de entender os propósitos de Deus. É o reverendo Hernandes que diz, numa frase célebre do reverendo Hernandes, das muitas que ele tem, ele diz o seguinte: o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Na vida dos filhos, Deus alcança propósitos e a providência na tribulação tem propósitos maravilhosos. Na vida dos não eleitos, não salvos, os propósitos e os feitos ou os efeitos são outros. Nós aprendemos então com isso o quê? Aprendemos que sobre o propósito negativo da providência na tribulação. Eu não tenho dúvida que situação como essa, que está acontecendo no Brasil e no mundo, os eleitos de Deus serão acordados. É C.S. Lewis quem disse que o sofrimento é o megafone de Deus para acordar um mundo adormecido. Deus vai acordar os eleitos com esse sofrimento e no final dessa pandemia, eles hão de escutar, ou durante a pandemia, eles hão de escutar o Evangelho e serão convertidos. Mas os não eleitos se tornarão ainda mais endurecidos. Eles blasfemarão.
eles vão zombar de Deus, eles farão o que eles já fazem, porque essa situação toda vai impingir e tem impingido sofrimento neles, mas eles não serão amolecidos, não serão quebrantados. É o agir negativo, me permito usar essa expressão, da providência na tribulação da vida dos não eleitos. Situações semelhantes, veja só que a gente está trabalhando aqui, situações semelhantes, mas propósitos diferentes. Na vida daqueles que são amados por Deus, a tribulação sempre tem propósito redentivo e de quebrantamento e de santificação. Dos não eleitos, os propósitos são outros. Situações semelhantes, mas com resultados distintos. Na vida dos eleitos de Deus, o texto diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O sofrimento na vida dos de Deus, da igreja de Deus, cooperam para o bem deles, dos não eleitos, para a destruição deles. E aí chegamos à 7ª sessão, que tem apenas uma lição que diz assim: como a providência de Deus se estende, em geral, a todos os crentes, assim, pois, de modo muito especial, essa mesma providência cuida de sua igreja e tudo dispõe a bem dela. O que aprendemos nessa 7ª sessão? Apenas uma lição. Nós aprendemos que a providência é estendida sobre a igreja de modo muitíssimo especial. Deus cuida da sua igreja. Deus protege a sua igreja. Aqui leio apenas um texto. De que maneira Deus faz isso? Vejam e ouçam a declaração do Senhor Jesus. Eu já estou caminhando para finalizar. Conto então com a sua atenção e com a tua perseverança. Nós já estamos terminando. No capítulo 16 de Mateus, versículo 18, diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. Deus protege, Deus cuida da sua igreja, Deus sustenta o seu povo, e mesmo as portas do inferno não podem prevalecer. De modo muito especial, Deus cuida da sua igreja. E aí eu chego à conclusão, destacando 2 ou 3 aplicações breves aqui. E penso que elas são relevantes e oportunas para nós. A doutrina da providência ensina que, primeiro, que o cristão não está sob o domínio de força do acaso. Ô meu irmão, nós precisamos entender que esse mundo mesmo caído é mundo de Deus. Nós precisamos entender que a história que já foi escrita, que está sendo escrita, que será escrita, é a história de Deus. Deus é quem tem a caneta, Deus é quem está escrevendo a história, Deus é quem coloca a vírgula, Deus é quem coloca o ponto e vírgula, Deus é quem coloca o ponto final. Nós não estamos, você crente, você igreja de Deus, nós não estamos sob o domínio do acaso, nós não estamos sob o governo da sorte, de casos fortuitos. É Deus quem está dirigindo a história, Deus é quem cuida de nós. Descanse o teu coração no Senhor. Segundo, o que nós aprendemos da providência? Que o cristão não precisa se desesperar durante a tribulação. Nós precisamos aquietar o nosso coração diante do Senhor nosso Deus. Nós precisamos fazer com que a palavra de Deus, pela qual Deus pastoreia o nosso coração, nos leve a aquietarmos-nos diante de Deus e saber que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos acolher a palavra de Deus como palavra de Deus, que traz refrigério e que traz sossego para a nossa alma, meus irmãos. Veja só, no Salmo de número 3, diz o texto que os inimigos do salmista tinham crescido, que eram muitos os seus inimigos, e dentro do contexto de perseguição, dentro de um contexto de hostilidade, de muitos inimigos que vão se avolumando contra ele, olha o que o salmista diz, preste atenção nisso, receba como palavra de Deus para a sua vida,
Talvez as suas noites tenham sido longas. Olha o que o salmista diz quando os inimigos cresciam sobre ele, quando a tribulação era ferrenha. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Na tribulação, nas situações adversas, nós podemos dormir, mesmo quando os tambores dos inimigos que nos afrontam soam, querendo amedrontar-nos, nós deitamos e pegamos no sono. Deus nos embala para dormir e é Deus quem nos acorda no outro dia. Descanse no Senhor diante da tribulação. Durante a tribulação, o Senhor manifesta a sua providência. Deus está cuidando de nós, Deus continuará cuidando de nós. Deus nos chama nesse tempo difícil, irmãos, para confiar. Deus nos chama nesse tempo difícil para obedecer. Deus nos chama nesse tempo difícil para confessar os nossos pecados ocultos. Deus nos chama nesse tempo difícil a nos alegrar nele, a contentar-nos nele, pois ele tem um plano glorioso para a sua vida, para a igreja. Isso não é triunfalismo, isso é promessa de Deus para mim e para você. Nesses dias de tribulação, conte com a providência de Deus. Deus está agindo. Deus está cuidando de você. Deus está apacentando o seu coração. Deus está apacentando o meu coração. Estamos distantes fisicamente, mas o Espírito Santo de Deus visita-nos aqui, visita você aí. As paredes dos nossos apartamentos, das nossas casas, não podem impedir o sopro do Espírito renovador, revitalizador, reconfortante, e que nessa noite você traga à memória o que pode te dar esperança. Quem pode te dar esperança é Deus, e é os feitos de Deus, e é a obra de Deus que Ele está realizando. Deus o abençoe, em o nome de Jesus. Que Deus visite o seu coração. Eu oro com você nesse momento. Deus abençoe os meus irmãos. Abençoe as minhas irmãs. Abençoe a família da fé. Abençoe a tua igreja. Que nesse tempo difícil, a tua igreja saiba, jamais duvide, de que o Senhor Deus está atuando para o nosso próprio bem e para a glória do teu nome. Visite cada um de nós nessa noite. Dê-nos uma noite gostosa de sono reparador, revigorante, em o nome do Senhor Jesus. Que a graça do grande Deus, Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, comunhão do Deus e Espírito Santo, sejam com todos nós, com toda a igreja de Deus espalhada por toda a terra, agora e sempre. Deus o abençoe em nome de Jesus.